Olá, meu irmão, olá, minha irmã, uma boa noite. A você, internauta, que, como se fosse um improviso do acaso, chegou até a nossa página, até o nosso conteúdo nesta plataforma. O nosso fraternal abraço, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Com muita alegria, aqui estamos para estudarmos uma das obras maravilhosas que a doutrina espírita nos oferece. Filosofia espírita. Através do médium João Nunes Maia, o espírito Miramês comenta as questões do Livro dos Espíritos. Estamos na questão número 12 do Livro dos Espíritos e, consequentemente, na lição número 12 do livro Filosofia Espírita. E então, com essa alegria de aprendermos juntos, de buscarmos novas luzes, novas reflexões, para darmos prosseguimento, o nosso aprendizado é constante. Hoje, estamos estudando a questão número 12. Quando voltarmos a esta questão futuramente, aprenderemos um pouco mais do que nós estamos vendo hoje, porque é uma fonte inesgotável, sempre atual, sempre dinâmica, a fonte que jorra da doutrina espírita. E nós estamos felizes porque temos a companhia de espíritos amigos, espíritos de luz que nos ajudam, que nos orientam e que estão sempre prontos a nos ajudar, a suprir as nossas deficiências quando é permitido. Nós temos que fazer a nossa parte. E então é nesta confiança que nós aqui estamos, para fazer a leitura e algumas reflexões destas lições que teremos na noite de hoje. Antes nós vamos fazer uma prece, agradecendo ao Pai Maior, ao nosso Criador, uma nova oportunidade, depois de um dia muito produtivo em vários aspectos, para o nosso crescimento das forças físicas e forças espirituais. Para coroarmos as atividades do dia, Senhor Jesus. Gratidão, Senhor, por esta oportunidade na companhia dos teus enviados, espíritos amigos que se compadecem da nossa pequeninez, que vêm por acréscimo de misericórdia em nosso auxílio. Senhor, nós te agradecemos a tua presença, a tua luz, o teu amparo. Que possamos, Senhor, conservar conosco, no nosso mundo íntimo, a essência dessas lições, para nos fortalecer e nos tornarmos instrumentos, trabalhadores, ceareiros em teu nome. Obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus
e louvado seja Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos buscar nas nossas anotações, fizemos alguns grifos para ficar mais bem destacado. Lição número 12, Pensamentos Puros. Vamos ao Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec faz a pergunta aos espíritos: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Resposta: de algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. E é só um lembrete que Allan Kardec faz essa pergunta, porque na questão número 10, a pergunta que está relacionada a esta, quando Kardec formula esta pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos responderam: não. Falta-lhe para isso o sentido. E então é um complemento de uma dessas questões. Se nós não poderemos compreender a natureza íntima, nós poderemos fazer ideia, imaginar algumas das perfeições. Olha como Kardec faz uma pergunta profunda, sábia, e que nós precisamos de parar para refletir. O ser humano mais inteligente que venha a existir aqui na Terra, ele só pode ter uma noção de algumas das perfeições de Deus. Não é? Olha a resposta aí. Algumas, sim. O homem compreende algumas dessas perfeições quando Kardec mostra para nós, lá na Gênese, que Deus, para nós termos essa concepção de Deus, o Ser Supremo, ele tem que ser perfeito em tudo. E então Allan Kardec traz algumas desses atributos, não é? Por exemplo, infinitamente bom e justo. É uma dessas perfeições, desses atributos da divindade. E então os Espíritos estão nos dizendo aí que, à medida que nós vamos nos elevando da matéria, para que nós possamos perceber esses atributos e a presença de Deus, nós temos que nos afastar, podemos dizer assim, nos libertar da matéria, para que nós possamos, em pensamento, fazer uma ideia dessas perfeições. Né? E então nós vamos ver o que Miramês está trazendo para nós neste sentido. Pensamentos puros. Olha aí, já é, só pelo título, nós já estamos tendo uma referência
para podermos perceber a presença de Deus e algumas de suas perfeições. Vamos ver o que ele fala sobre isso. Miramês dizendo para nós: a elevação moral dotar-nos-á de pensamentos mais ou menos capazes de perceber determinados mistérios antes escondidos pela incapacidade humana. Nós, encarnados e desencarnados, estamos em uma grande escola de Deus, que converge os nossos sentimentos a depurações necessárias e urgentes, no sentido de enriquecer as nossas qualidades espirituais. Quem está nos dando a honra de ler os nossos escritos e acompanha os nossos trabalhos no seio da coletividade, deve saber das nossas ideias, no que se refere ao esforço próprio que mais incentivamos, que é aquele intercalado com os dos nossos irmãos em caminho conosco. Ninguém pode realizar nada sozinho. É do nosso dever trabalhar em conjunto para que a fraternidade seja um facho da luz de Deus. Espírito algum está afastado da divindade. Quando falamos que não podemos conhecer a natureza íntima de Deus, não quer dizer que estamos longe do Senhor. Pelo contrário, Ele está em nós, vibrando com todas as suas perfeições e fora de nós, nos iluminando com todas as suas qualidades superiores. A nossa integração com Ele depende da nossa disposição espiritual pela força do tempo. É necessário que entremos na senda do amor puro, para que a pureza nos alimente no raiar de todos os dias e no percurso de todas as nossas existências. A evolução espiritual ou despertar simboliza uma escada como a de Jacó, referida no texto bíblico. De vez em quando alcançamos um degrau, respeitando mais além a força indutiva que nos leva ao conhecimento mais elevado. O homem comum desconhece a engrenagem filosófica do aprimoramento, pois falta-lhe sentidos para perceber esse mistério que somente a elevação espiritual pode conceber. O espiritualista, com ideias universais da sabedoria divina, começa a adentrar no grande arcano e sentir um novo mundo de saber, pelas belezas incomparáveis das sensibilidades do coração, e o santo, na verdadeira acepção da palavra, passa a perceber, por meios que faltam aos demais,
certas perfeições do Criador, sem, por vezes, ter condições de as transmitir aos que seguem os seus passos. No entanto, fala mais alto do que o verbo, a pureza da conduta, a vivência daquilo que prega aos seus semelhantes sobre a vida e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. São poucos na terra, mas existem alguns cujos pensamentos já afinizam com o reino das ideias de grande pureza espiritual, e esses pensamentos lhes dão aspecto de missionários de Deus em exercício no mundo das formas. Estão no corpo, porém, vivem no reino divino pelo ambiente de luz da consciência. Este é o futuro de toda a humanidade, da qual somos parte integrante. Podemos sentir com mais profundidade alguns atributos de Deus, e a porta desse aprendizado é o pergaminho de luz que herdamos do Cristo. Jesus desceu dos altiplanos da vida maior para nos ajudar, abrindo a academia do amor no plano em que habitamos, facilitando assim meios rápidos para despertar os nossos dons espirituais. Ele nos convida por meios variados e nos chama por modos diferentes. É necessário conhecermos a sua voz e seguirmos as suas pegadas. A educação dos pensamentos na sua formação é a base na aquisição de luz, para que o nosso celeiro de conhecimento nos integre e nos livre de todas as temperaturas que poderão advir nos caminhos tortuosos das trevas. Quem começou a viver as virtudes disseminadas pelo Evangelho está se ligando por fios invisíveis a algumas das perfeições do Senhor, e delas nunca mais se apartará, ouvindo sempre a voz do comando divino a dizer: levanta-te e anda, que estarei contigo eternamente. Estamos vendo aí, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, quantas indicações, quantas oportunidades cada um de nós encontra na existência para desenvolver sentidos que, para a nossa vida de espírito imortal, são essenciais, são necessários. Porque se nós desencarnamos sem adquirir sentidos mais elevados, percepção mais apurada da vida,
porque a vida não se resume somente aqui no plano físico. A vida é uma exuberância muito maior do que nós estamos captando aqui com os sentidos materiais. E então todos nós, a todo momento, temos oportunidades para isso. Nós temos que nos exercitar, procurar criar um hábito constante de, nas nossas tarefas diárias, buscar o ambiente espiritual que nós iremos perceber através do pensamento e do sentimento, para que as nossas energias possam impregnar o ambiente em que estamos com esse desejo da pureza de coração, que é uma consequência de pensamentos puros. Olha a indicação que Miramês nos traz. Todos nós, plano físico e plano espiritual, em qualquer condição que nós estejamos em um plano superior, um plano médio ou um plano inferior, no sentido espiritual. Nós estamos aqui encarnados, mas nós temos um ambiente espiritual. Nós carregamos conosco esse ambiente espiritual. E então estamos nessa grande escola de Deus. Nossos irmãos que estão no plano espiritual também carregam consigo esse ambiente espiritual, essa atmosfera, que nós chamamos de psicosfera, porque é uma criação de cada um de nós. É um mundo individual que nos acompanha, que nós estamos alimentando o tempo todo. Por isso, Miramês está dizendo que nessa escola, nessa grande escola, as leis divinas, as leis de Deus, convergem nossos pensamentos a depurações necessárias e urgentes. Por que uma depuração? Porque nós somos imperfeitos. Temos alguns sentimentos que não são tão construtivos. E podemos dizer, pela nossa casa planetária, a maioria dos seres que habitam o planeta Terra ainda traz muito mais de imperfeição, de desequilíbrio no sentido espiritual do que nós temos de luz e de equilíbrio. E então a nossa psicosfera, no todo que é o planeta Terra, é a somatória de todas as mentes, de todas as energias exteriorizadas pelo nosso pensamento. Cada um de nós exteriorizamos uma energia mental concernente ao nosso caráter, ao nosso modo de viver, aos nossos hábitos. Cada ser humano. Nós estamos falando dos encarnados. A estimativa é que somos aproximadamente 8 bilhões de encarnados. Somando-se com a grande maioria que está no plano espiritual, que segundo outra estimativa é aproximadamente 3 vezes mais,
todo esse potencial que nós exteriorizamos do nosso pensamento, alimentados pelos sentimentos que trazemos, compõem a nossa psicosfera planetária. Por isso nós temos o tempo todo consequências que estão nos colocando frente a frente em desafios, em obstáculos, para nós aprendermos a nos educar, a trabalhar com as forças positivas que trazemos no nosso mundo íntimo. Nós trazemos o germe de cada perfeição de Deus. E então, quando nós começamos a entender essa verdade, é que nós vamos trabalhando esse vir a ser, essa busca de nos melhorar, trabalhando cada potência que nós guardamos, que nós trazemos guardados no nosso mundo íntimo, graças à semeadura divina. Na nossa criação, Deus colocou esta centelha divina, essa semeadura dos germes. E nós temos o dever de fazer com que esses germes possam se desenvolver. E então, pelas nossas imperfeições, que na vivência exteriorizamos atos, palavras, pensamentos, hábitos, muitas vezes perniciosos, criamos consequências graves para nós mesmos, individualmente e coletivamente. Estamos vendo no cenário mundial o que se passa com os povos, com as nações do mundo inteiro, não é só no Brasil. E então é um chamamento dessa escola divina para nós aprendermos a enriquecer todas essas qualidades espirituais que nós trazemos. Então nós temos que aprender a nos conhecer, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Aprender a conhecer a nós mesmos. Quem ainda não teve a oportunidade de estudar essa questão, muitos ensinamentos temos somente nessa questão. Conheça-te a ti mesmo. Nós temos grande esclarecimento de Santo Agostinho lá. E Allan Kardec também. E então nós temos que aprender a desenvolver essas potências que estão no nosso mundo íntimo. Olha o que Miramês diz para nós aí. Quando falamos que não podemos conhecer a natureza íntima de Deus, não quer dizer que estamos longe do Senhor. Ele está sempre nos envolvendo. O seu amor, a sua solicitude, jamais nos abandona. Nós é que nos distanciamos pela nossa forma de ser, mental e sentimental, nosso emocional, buscando somente coisas grosseiras que nos ligam às transitoriedades da matéria. Mas então Deus está sempre vibrando com todas as suas perfeições fora de nós. Está dentro de nós e fora de nós. A partir do momento em que nós começamos a trabalhar, fazendo a nossa parte, como Jesus nos fala lá no Evangelho. Buscai e achareis. Pedi e vos será dado. Né? Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Até mesmo pelos nossos pensamentos.
E aprendemos com a doutrina espírita que precisamos educar nossos pensamentos, refrear aqueles impulsos que não são construtivos e que sempre nos arrastam para as coisas da matéria. Nós precisamos sim trabalhar com o que está relacionado com a matéria, com o corpo físico, com o mundo material. Mas é uma oportunidade de nós exercitar a nossa espiritualidade. Nós não estamos somente resultando na matéria. Nós não somos somente matéria, somos espírito e matéria, trabalhando em conjunto. A matéria sem o espírito não é nada. Não é? Então, para que a matéria tenha algum sentido, o espírito tem que estar ligado a ela. Para dar vida, para dar movimento, para que possa percorrer a escala evolutiva daquele momento. Mas o principal objetivo é enriquecer o espírito, aprimorar, purificar. E então, estamos vendo aí Miramês dizer para nós: o homem comum desconhece a engrenagem filosófica do aprimoramento. Por quê? Faltam os sentidos para perceber esse mistério. Somente a elevação espiritual pode conceber. E então, esse homem comum não está espiritualizado. Precisa de começar a perceber a sua essência de espírito para ver qual que é o objetivo da existência. Não é isso? Vamos analisar o que ele está dizendo aí. O espiritualista, com ideias universais da sabedoria divina. Esse espiritualista é aquele que está sentindo a presença da espiritualidade, da sua essência, entendendo que somos criaturas de Deus. Através das leis divinas, a sabedoria divina começa a nos mostrar nosso objetivo, adentrar no grande arcano e sentir um novo mundo de saber. O objetivo de nos aproximarmos cada vez mais de Deus está nisso. Nos espiritualizar. E para que possamos nos espiritualizar, temos que ir diminuindo aos poucos, como nós vemos aí na simbólica escada de Jacó. Vamos nos despindo da materialidade para nos revestir gradativamente de espiritualidade cada vez mais elevada. É a escada de Jacó, que nós temos lá na Bíblia. E então, vamos ver. No entanto, fala mais alto do que o verbo. Ele está se referindo àquele espírito que algumas escolas religiosas chamam de santos, não é? Que ele já chegou num patamar muito superior ao comum. E então ele pode, às vezes, até querer nos mostrar, nos dar alguma dica dessas perfeições do Pai.
mas não consegue porque nós não temos sentidos para essa percepção. E ele dizendo aí, fala mais alto do que o verbo a pureza da conduta, o exemplo que eles trazem na sua conduta, o seu testemunho de vida. Fala muito mais. Quem tem o contato, quem já teve o contato com Cristo, conserva consigo aquela essência, está impregnado daquela energia. Então ele é uma coisa natural, ele transmite essas energias para as pessoas que convivem com ele. Tivemos grandes exemplos na história da humanidade, né? Desses que são considerados santos, Vicente de Paulo, Francisco de Assis, né? Paulo apóstolo, que antes era Saulo e se converteu, depois passou a se chamar Paulo, e vários outros. E então foi a vivência de cada um deles é que nos fez entender a grandiosidade dessa força que Jesus veio despertar em nós, que é a força do amor. E isso é que faz nós mantermos firmes na busca pelo nosso aprimoramento, desenvolver o amor em nós. Não é? E então ele faz uma observação, que existem poucos aqui na Terra que têm essa afinidade com as ideias da grandeza espiritual. E então são missionários de Deus. Começamos a falar de alguns deles, né? E então eles estão aqui em missão, ou estiveram ou estão em missão, né? Olha a expressão que ele usa tão bem para nosso entendimento. Eles estão no corpo quando encarnados, vivem no reino divino pelo ambiente de luz da consciência. É maravilhoso nós pensarmos nisso aí, porque a nossa consciência é que é a porta para a nossa felicidade. É a chave que nós vamos desencadear todo o plano divino que existe no nosso futuro. O futuro de toda a humanidade. Então isso nos enche muito de esperança e de confiança, porque o que Deus quer é justamente isso, que nós possamos alcançar esse estado de alma. Olha esta outra observação. Podemos sentir com mais profundidade alguns dos atributos de Deus, e a porta desse aprendizado é o pergaminho de luz. Qual é esse pergaminho de luz? O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse código divino que nos mostra a forma de nós aprendermos a desenvolver o amor no nosso mundo íntimo. Jesus desceu dos altiplanos da vida maior para nos ajudar, abrindo a Academia do Amor no plano em que habitamos. Jesus veio trazer esta mensagem divina. Essa Academia do Amor é a implantação do Evangelho aqui na Terra. Não é? Ele nos convida por meios variados. Realmente é isso mesmo. São vários meios em que a providência divina utiliza para nos
chamar a atenção e nós voltarmos o pensamento para esta essência, né? Então, nós temos que aprender a buscar essa voz, o tempo todo nos chamando. Nós não temos uma imagem, um quadro. Acho que a maioria de nós já conhecemos Jesus batendo numa porta. E o próprio Jesus fala isso no Evangelho. Eis que estou à porta e bato. Sempre nos chamando, sempre nos convidando. Mas depende de nós, não é? Deus não nos obriga a sermos bons, a pautarmos a justiça, não é? E então nós temos que aprender a buscar a melhor parte daquilo que está no nosso alcance. E olha a importância desse último parágrafo. A educação dos pensamentos, na sua formação, é a base na aquisição da luz. Precisamos de estar atentos para apararmos aquilo que está no nosso pensamento e que é uma erva daninha. Arrancar do nosso mundo íntimo essas ervas daninhas. É uma educação que nós fazemos conosco mesmo. Uma autotransformação. Não é? E então o que ele diz aí? Para que o nosso celeiro de conhecimentos nos integre. Nós seremos partes, né? Cada um de nós. E nos livre de todas as temperaturas. Olha que interessante. Se nós estamos fazendo esse movimento de educação, na busca pelo aprimoramento, pelo conhecimento, pela mudança de hábitos, nós estaremos livres de todas as temperaturas que poderão advir nos caminhos tortuosos das trevas. Gente, isso é muito forte. Quando nós não temos esse equilíbrio, essa educação, estamos sendo manipulados, envolvidos por esses caminhos tortuosos das trevas. Não é isso? E ele frisa muito bem aí, ó. Quem começou a viver as virtudes disseminadas pelo Evangelho está se ligando por fios invisíveis a algumas das perfeições do Senhor, e delas nunca mais se apartará. Isso nos faz lembrar aquela questão que Allan Kardec pergunta aos espíritos. Se o espírito, em sua evolução, ele pode se degenerar, retroceder. Se existe uma degradação do que o espírito já conquistou. Então, os espíritos respondem que não. Nós poderemos até estacionar, mas não retrocedemos. Então, estamos vendo aí, quem está ligado com o Evangelho são fios invisíveis, que nós começamos a perceber algumas perfeições do Senhor. E nunca mais vamos nos apartar delas, ouvindo sempre a voz do comando divino, a dizer: levanta-te e anda, que estarei contigo eternamente. Gente, é maravilhoso nós ver isso aí e perceber que estamos
com as mãos, no trabalho e nas oportunidades. Não é? É um conforto muito grande. É uma revelação. Não é? É uma revelação. Porque às vezes nós estamos buscando a doutrina, buscando o Evangelho, somente para amenizar as nossas dores. Buscar um conforto, buscar uma luz, uma esperança. Às vezes o nosso objetivo é só esse. Mas quando nós começamos a penetrar essa essência do Evangelho, e que nós então passamos a fazer um exercício constante de raciocinar, de pensar nesses ensinamentos, nessas lições, e refrear as nossas imperfeições, muda de aspecto, não é? O que para nós antes era somente para aliviar as dores, agora se torna uma mola propulsora, um trampolim. Não é assim? É uma indução a buscar níveis superiores. Levanta-te e anda, que estarei contigo eternamente. Maravilhosa essa expressão aí. Gente, graças à misericórdia divina, nós temos essas lições. Temos muito mais motivos para agradecer. Concorda? Muito mais motivos para agradecer. Não é? Basta nós apurarmos nossos sentidos espirituais. Vamos perceber quantas dádivas, quantas bênçãos, não é? E então, fica aí para nós as reflexões, com muita gratidão pela companhia de todos, pelas vibrações, pelas energias. Esperamos que amanhã nós possamos nos encontrar novamente. Amanhã é sábado, teremos o culto do Evangelho no lar, às 22 horas, com a permissão do nosso Pai e de Jesus. Né? Então quero agradecer a todos, aos irmãos, às irmãs, aos amigos internautas, amigos e amigas, né? E então fica aí esse momento de reflexão e vamos fazer uma prece pedindo a esses amigos espirituais que nos ajudem a conservar conosco essas energias, essas luzes, esse conforto espiritual. Senhor Jesus, aqui estamos para agradecer. Mais esses momentos de bênçãos, de paz, de luz, mais esses momentos de alimentação espiritual, por acréscimo de misericórdia, Senhor, sabemos. E assim, queremos te pedir que nos dê sabedoria, para que nós possamos nos tornar mensageiros. Por mais simples que seja a mensagem do teu amor, da tua luz e das lições que nós temos aprendido com o teu Evangelho, Senhor. Que a tua paz, a tua luz
permaneça em nossos corações. Assim seja. Graças a Deus. E louvado seja Deus. E então, meus irmãos e minhas irmãs, nós finalizamos aqui. Lembrando mais uma vez que amanhã temos o culto do Evangelho no lar, às 22 horas. E no domingo, Evangelho de novo. Só que é o Evangelho redivivo, o estudo do Evangelho, metodizado. Estamos na introdução. Temos aprendido muitas coisas boas, podemos dizer assim. Muitas formas de raciocínio, muitas interpretações. Estamos apenas no início, na introdução, e já aprendemos muito, graças a Deus. E então, te convidamos. Amanhã, culto do Evangelho no lar, 22 horas. No domingo, o Evangelho redivivo, às 21 horas. Nos encontramos lá. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Gratidão.